Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e hoje a gente vai falar de um tema que está em voga, não sai dos noticiários, é o Brasil todo falando, inclusive até cadeirada nós tivemos dias atrás, soco na cara, mais um monte de coisas lamentáveis, mas aqui a gente está para desmistificar, trazer o que são as eleições municipais. Eu ia falar as políticas municipais, doutor Ulisses, mas as eleições municipais, principalmente em se tratando do cargo de vereador. É um tema muito interessante que a gente está trazendo hoje, uma semana antes das eleições, até mesmo para o vereador ficar esperto, né, Ulisses? Com certeza. Senão depois ele entra lá sem saber nem o que faz, promete que vai construir pracinha, sendo que vereador mal pode pedir para o prefeito, etc. Então, assim, nós vamos tratar do que um vereador faz e falar também das eleições municipais como um todo. Para isso, eu tenho meu querido amigo, um profissional brilhante da advocacia e um procurador da Câmara Municipal que faz toda a diferença aqui no município de Linhares, doutor Ulisses Costas. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui comigo. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Rapaz, que honra estar aqui com você, hein? Nós estamos juntos aí na advocacia e agora dividindo essa bancada. Prazer imenso, meu amigo. E é um tema de que a gente vai conversar aqui muito interessante. Posso já introduzir aqui? Pode introduzir. Só antes, claro. Doutor Ulisses, depois eu vou querer rapidinho que conta um pouco sua trajetória. Que aí falar onde... Eu sei que você já foi da polícia. Olha só. Não é? É isso aí. Colocava o 38 na cintura e saía bravo por aí. Uma pistola. Uma pistola. Um pouquinho mais evoluído. E aí, antes de você falar, eu só queria depois ver com a produção o seguinte, tá, doutor Ulisses? O link, na hora que sair, o link do YouTube, manda, porque tem gente aqui no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp perguntando, doutor Thiago, quero ver pelo YouTube. Então, na hora que tiver, manda pra gente. E o retorno, tá tendo retorno aqui dentro do estúdio, tá um pouquinho. Doutor Ulisses, conta pra gente aí sua trajetória e depois nós vamos com tudo nas eleições municipais. Maravilha, meu amigo, maravilha. Bom, vamos lá. Eu me formei em 2007, já tenho um tempinho a trajetória aí. Comecei advogando em 2008, empolguei com a história de concurso público. Então, em 2013, 2014 ali, eu assumi a Polícia Civil, como você comentou. Fui escrivão da Polícia Civil por um curto período, 2 anos e um pouquinho só. Mas foi uma experiência de vida excelente e depois eu assumi o cargo de procurador da Prefeitura Municipal e também hoje, desde 2016, da Câmara Municipal. Então eu sou advogado, tenho meu escritório particular e também sou procurador da Câmara desde o ano de 2016, que eu estou atuando aí junto com os nossos queridos vereadores. E na polícia? Você ficou um tempo, não ficou? Foi? Na polícia eu comentei aqui, ficou 2 anos e... Foi 2 anos? Foi pouca coisa, experiência de vida. Mas pelo menos assim, ver como é que funciona. Eu, uma vez, doutor Ulisses, eu lembro na pandemia, um funcionário da roça o sobrinho dele foi preso. Uhum. Aí me ligou desesperado, quase chorando, Thiago, vai lá, tal. Aí vai eu na delegacia, sem saber nem o que faz. Liguei para um amigo meu que faz criminal, rapaz, o que eu faço lá? Só sei que eu saí dizendo o seguinte: é cada macaco no seu galho. Minha área não é criminal porque é uma atuação bem específica. Exatamente, não é? Exatamente. Tolias, vamos lá, eleições municipais. Todo mundo querendo saber, não sai dos noticiários, todos os dias, todas as horas, só se fala nisso. Introduz um pouco aí pra gente. Claro. Então, assim, o que a gente estava conversando aqui, Thiago, vereador se prepara muito. O que eu vejo é que o vereador se prepara, mas tão somente para ganhar as eleições. E depois que ganha as eleições, a frase que fica é: ganhei as eleições, e agora?
Então, assim, nesses anos que eu tenho atuado como procurador, o que eu tenho visto é isso, que o vereador ganha a eleição, mas depois acaba ficando um pouco perdido. Mas veja, não é uma crítica que eu faço, porque temos vereadores que atuam assim, profissionalmente em áreas diversas. E por mais capacitado que eles sejam nas áreas de atuação, eles não têm assim, um conhecimento específico necessário do que é ser vereador. Então, assim, eles vão ali, assumem o cargo, vão bater na cabeça, vão aprendendo no dia a dia. No entanto, quando começo a ter segurança, já passou muito tempo. Já foram os 4 anos. Pois é, e o tempo, meu amigo, é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Portanto, eu considero muito importante que o vereador que está aí disputando as eleições, que vai ganhar essas eleições, considero que, assim, muito importante que ele se prepare. As eleições estão em dia 6 de outubro, então por que não começar já a se preparar a partir do dia 7? Porque ele já vai saber que ele ganhou já no próprio dia 6. Então começa a se preparar já no dia 7, aí comemora dia 6, dia 7 já começa a preparar como ser vereador. É isso mesmo, até para que exerça de forma eficiente aquela função ali com os munícipes. Poxa, com muita confiança, tem gente que tem qualquer tipo de desafio familiar, etc., coloca a vida naquele vereador, no prefeito e tudo mais. Então, dúvida, tem que dar valor ao cargo. E assim, o vereador são 2 funções típicas que a gente diz. Sim. Uma é legislar e a outra é fiscalizar o poder executivo. Exatamente. Para ser de maneira objetiva, fiscalizar o prefeito. Seria basicamente isso. E aí seria bacana falar sobre essa função. A gente começa pela legislativa. O que isso significa? Opa, vamos lá. Esse é um tema, assim, excelente. Tiago, o que acontece? Muitas pessoas, eu acredito que devem achar assim, quando falar dessa função legislativa, devem achar a definição, a resposta assim, até um pouco óbvia. Acho que responderiam até rápido assim, a função do vereador é criar leis. Claro que essa resposta, ela não está errada. Mas assim, nós podemos ir um pouquinho além, aprofundar um pouquinho nesse assunto. Como eu havia dito, o pessoal ali responderia rápido. Olha, a função do vereador é criar leis. Mas veja, Tiago, o prefeito municipal também pode iniciar, criar leis. Inclusive, muitas leis importantes para a nossa cidade são de iniciativa do prefeito municipal. Além disso, existe a possibilidade da iniciativa popular. A lei orgânica do nosso município permite que 5% do eleitorado do município faça um projeto de lei e apresente para a Câmara Municipal. Só para ter uma ideia aqui disso que eu estou falando, aqui não sei se as pessoas têm noção dessa iniciativa popular. Aqui em Niares nós temos assim, uma média aí de 118, 119 mil eleitores. Vamos arredondar para 120 mil. Veja, 5% do eleitorado, uma média aí de 6 mil pessoas, podem elaborar um projeto de lei e apresentar ali para a Câmara Municipal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa função, essa atribuição inicial de criar uma lei não cabe somente ao vereador. Como nós vimos, cabe também ao prefeito, cabe também por meio de uma iniciativa popular. E agora que vem para o pessoal entender esse aprofundamento que eu comentei aqui com você. De nada adianta o prefeito iniciar uma lei, o povo ali iniciar uma lei, se esse projeto não passar pela discussão, pela votação dos vereadores. Ou seja, Tiago, a atribuição do vereador não é só criar leis de forma literal, no sentido simples da palavra. Ele participa ativamente do processo legislativo, dando validade a uma lei. Uma lei só passa a existir após a discussão e votação realizada pelos vereadores. Agora, que interessante, você diz que a própria população tem
legalmente falando, legalmente ou constitucionalmente falando? Está na Constituição ou na lei? Na Constituição? Constituição repete, né, na lei orgânica. Repete na lei orgânica. Tem o poder de legislar também. Isso aí. 5%? 5%. Aí, reforçando a ideia, 5%. Eu até dei o exemplo aqui. No município, uma média de 120 mil eleitores, 6 mil pessoas poderiam propor uma lei e apresentar para a Câmara. Hoje até está mais simples, eu acredito, né? Que essa ideia sempre foi muito difícil. Poxa, 6 mil pessoas, mas hoje existe internet para mobilizar muita Rapidinho gente, vai, né? assinatura digital, então hoje não tem essa dificuldade para utilizar esse instrumento. Mas você que está lá na Procuradoria, já viu alguma lei proposta pelos munícipes de Linhares? Um cidadão já movimentou querendo fazer isso, mas não foi para frente. Não conseguiu não foi pra o frente. mínimo. É. Porque assim, é desafiador, mas também tem essa possibilidade. Sim, não sim. É? Então, aí o que eu quis dizer foi isso, assim, criar uma lei nesse sentido simples, cabe ao prefeito, cabe ao povo, né, por meio da iniciativa popular, porém, de nada adianta uma criação assim, uma iniciativa de um projeto de lei, se ele não participar ali, se ele não passar pela discussão e votação dos vereadores. Agora, o vereador tem que saber também que ele não pode, né, doutor Ulisses? Eu quero uma lei X e ela vai passar a valer. Não, tem a comissão que analisa se é constitucional, se não é, se é legal, se não é. Não é qualquer ideia que surge na cabeça do vereador que ela vai para frente, não, né? Isso aí. Como é que funciona internamente? Bom, vamos lá então, né? Isso aí, existe um processo de criação, vamos pensar assim. Existe primeiro um processo de criação de uma lei, não é somente um ato inicial ali. É um processo, que é chamado de processo legislativo. Vamos falar do processo legislativo rapidinho? Vamos. Então vamos lá. O que acontece, Thiago? Olha só, esse processo nada mais é do que um conjunto de atos organizados, ordenados ali, visando a elaboração de uma lei. E é muito importante que o vereador e também os seus assessores conheçam esse processo legislativo. Por quê? Principalmente um vereador, início de carreira, de mandato aí, não protocolar um projeto de lei e pensar que ele tem que ser votado aí no mesmo dia. Sim. Tem que ser respeitado o processo de criação, o processo legislativo, tá? Eu posso dar continuidade nessa ideia? Não, mas é bacana. E até eu gosto muito desse tema, tá? Não, pode falar que eu acho que é interessante não só ir para os vereadores, e eu agradeço a todos que estão nos assistindo, que já mandaram mensagem aqui, alguns, mas também para os munícipes, para entenderem. Quando uma lei quando uma lei passa pela Câmara dos Vereadores, ela não passou de maneira simples, como que eu posso dizer, Ulisses, de forma por alto. Ela passou, o vereador quis, 2, 3 concordaram e ela foi ali, né? E hoje está vigente. Não, tem todo um trâmite que é muito sério. Exatamente. E burocrático. Exatamente. Só para você ter ideia, vou tentar resumir o processo legislativo aqui no nosso município. Veja, um projeto de lei que é protocolado por um vereador. Vamos supor que um vereador protocole hoje um projeto de lei, quinta-feira. Próximo ato depois do protocolo, ele é incluído na próxima sessão para simples leitura. E é realmente uma simples leitura. Lê ali na sessão a ementa daquele projeto para dar publicidade, tanto para os demais vereadores quanto para a população. Ato seguinte, vai para a procuradoria, para que os procuradores possam analisar ali os aspectos jurídicos, técnica legislativa, redacional. Seguindo, o projeto de lei passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois da CCJ, vai para as comissões temáticas. É coisa pra caramba, hein? Rapaz. E depois que tudo tá redondinho, com parecer, tudo redondinho, é aí que o projeto de lei é incluído na ordem do dia, numa sessão, para que os vereadores possam discutir sobre a matéria, possam votar e vida que segue. Quanto tempo, mais ou menos? Então assim, vamos falar, cada fase dessa tem um prazo específico previsto no regimento.
Então, assim, procuradoria, 15 dias. Cada comissão, 15 dias. Então, assim, vai somando esses dias ali e até que o projeto de lei chegue para a votação. Só que, assim, é importante aqui registrar que algumas dessas fases, tá, podem ser regulamentadas de forma diferente pelas câmaras municipais. Tá? Aqui em Linhares, nós seguimos esse regramento, passando para protocolo, simples leitura, procuradoria, mas nada impede, por exemplo, que a procuradoria de uma câmara, não sei como é, em Colatina, por exemplo, não fale, não se manifeste em todos os projetos de lei. Então, essa fase inicial pode ser iniciada e o prazo também vai ser alterado. Só que temos normas gerais, que são previstas na Constituição, que essas não podem ser desvirtuadas. Por exemplo, ali é fase de discussão, votação, projeto aprovado, segue para o prefeito municipal sancionar ou vetar. Então aí já vai outros prazos que devem ser observados. O projeto de lei foi vetado, volta para a Câmara Municipal, para a Câmara analisar se mantém o veto, se rejeita o veto. É o processo que nós estamos falando aqui que tem que ser observado para que esse projeto de lei seja válido e quando virar uma lei efetivamente, que ela tenha realmente vigor e possa ter eficácia no meio jurídico. Eficácia, não fica aquele monte de lei que começa a ter eficácia, mas rapidinho depois ela cai, que é inconstitucional, não teve uma análise bem feita de forma prévia e só gastos para os cofres públicos, né? Porque quando isso acontece, de fato é uma perda de tempo e algo que a população perde também o seu tempo, os próprios vereadores. Mas, então, de fato, cada Câmara Legislativa pode ter o seu procedimento ali próprio. Tem umas regras gerais. Exatamente. Mas não são. Mas a questão da especificidade existe para cada uma. Existe. Por exemplo, o que eu falei, até ali o parecer das comissões temáticas, nada impede que as câmaras municipais alterem um pouquinho esse processo ali. Mas tem as normas gerais que devem ser respeitadas. Principalmente a partir ali do momento que passa para discussão e votação do projeto de lei, aí já para obedecer às normas gerais que estão previstas na Constituição. Bacana. Tem uma pergunta que a gente até já falou aqui durante o bate-papo, mas a gente vai de forma mais específica na questão se o vereador pode fazer qualquer lei. E nisso acaba surgindo um embate com vocês, procuradores. Porque vocês pegam lá um monte de lei bacana, mas também pegam um monte de lei que não vale nada. Aí você fala, puta merda, bicho, ele perde o tempo fazendo esse trem, eu perco meu tempo analisando um óbvio que não deveria passar. Mas assim, a gente fala no segundo bloco, porque como nós somos muito chiques aqui, doutor Elias, já chegou no ponto eletrônico, que o primeiro bloco está encerrado e outro, eu vou falar rapidinho, sabe por que minha voz está rouca? Porque ontem eu estava vendo o Galo doido massacrar o Fluminense, faz parte, estamos na semifinal da Copa Libertadores e hoje o Peñarol também se classifica em cima do Flamengo, é logo mais às 19 horas. Acaba o programa, começa Peñarol. Fiquem com a gente um minutinho, já voltamos com o segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, o melhor do Brasil, do planeta, da face da terra, entendeu, doutor Elias? Falando hoje sobre eleições municipais. Quando eu falo programa Bate-Papo, aí eu começo a me lembrar, esses dias eu estava falando assim, tem 3 anos que eu apresento. Aí eu fui fazer as contas, desde 2019. O tempo passa muito rápido. Ué, então não tem passa, mais, meu garoto? Tem mais. Tem mais. Tem mais. O pai é ruim na matemática. O pai é ruim na matemática. Mas aqui, falando em matemática, em tempo, idade, tem uma pessoa que é referência no Brasil quando o tema é eleitoral, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, tá, doutor Elias? Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe, ilumine e realize todos os seus sonhos.
Amém, muito obrigado. Um prazer enorme poder te parabenizar aqui na bancada do Bate-Papo das 6 para o Brasil todo ver. Não é Excelente, mesmo? tamo junto. Tolice, vereador pode fazer leis sobre qualquer tema ou existe uma limitação? Paz, Thiago, essa pergunta é sensacional. Por quê? Vereador chega na Câmara Municipal e quer abraçar o mundo. Tá? Quer fazer lei sobre tudo, quer mudar a realidade do município. Só que o que acontece? Ele vai lá, apresenta o seu primeiro projeto de lei, vai para a procuradoria emite um parecer contrário, falando que ele não pode iniciar um projeto de lei tratando dessa matéria. E isso se repete. Apresentou outro projeto de lei, procuradoria, parecer contrário. Vai se repetindo até que o vereador fica o quê? Fica com raiva do procurador. Vereador, não fique com raiva do procurador. O procurador é seu amigo, tá? Brincadeiras à parte. Ele está evitando que você faça besteiras. Exatamente. Então é muito importante, sim, o vereador ter esse conhecimento, saber que existem limitações, impedimentos a esse poder de legislar. Agora, dá um exemplo então, doutor Liz. Vamos lá. Pensar num exemplo aqui. O mais que acontece com mais frequência, vamos falar assim. Os projetos de lei de iniciativa privativa do prefeito. Lá na lei orgânica do município, tem a previsão de algumas matérias que somente o prefeito pode iniciar o projeto de lei. Vou dar 2 exemplos aqui. Projeto de lei que trata de regime jurídico de servidor público. Regime jurídico é um conjunto de direitos e deveres ali em relação aos servidores. Qualquer matéria relacionada ao regime jurídico de servidor público, somente o prefeito pode iniciar um projeto de lei tratando desse tema. Aí o vereador que resolve ali apresentar um projeto de lei tratando desse assunto vai ter um parecer contrário. Outro exemplo, projeto de lei que altera atribuições de órgãos lá do Poder Executivo. Só o prefeito que também pode fazer. E isso acontece com frequência, e vou dar um exemplo até simples assim. Por exemplo, o vereador decide criar um dia comemorativo, criar dia do médico. Vai lá, fica criado o dia do médico a ser comemorado todo dia X do mês, parará. Só que ali, dando continuidade ao seu projeto, o vereador vai lá e coloca assim: no dia de ser comemorado, a Secretaria de Saúde deverá realizar palestra, criou atribuições. Aí já prejudicou o projeto de lei, que teria viabilidade. Se ele parar só ali na criação de um dia de comemorativo, teria viabilidade. Mas quando ele cria atribuições, aí já atrapalha e parecer contrário. Tá entendendo? Então esse é um exemplo clássico, que acontece muito. Acontece muito? Isso acontece porque muitos projetos de leis, para ter uma viabilidade na prática, exige a atuação de secretarias, a participação. Só que nesse ponto o vereador fica limitado, que acaba alterando lá, interferindo na estruturação, nas atribuições da secretaria. Mas aí nós temos outros exemplos também que acontecem na prática. Posso dar outros? Pode. Vou dar outro exemplo que acontece. Não tenho visto muito aqui em Linhares mais, mas já aconteceu, já foram apresentados bastante projetos de lei nesse sentido. Projeto de lei autorizativo. Isso aqui já aconteceu, não tenho visto muito. O que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio exagerado. Um vereador cria um projeto de lei autorizando o Poder Executivo a reformar a praça do bairro X. Chega lá, ó. Fica o Poder Executivo autorizado a reformar a praça do bairro X. Pensa comigo, Thiago. O prefeito já está autorizado desde sempre a reformar a praça do bairro X. Não precisa de uma lei autorizando. Na verdade, se ele tiver dinheiro em caixa ali, ele vai lá, faz a licitação, contrata a empresa e faz a obra. Não precisaria de uma lei do vereador autorizando. Então, o que acontece em relação a esse projeto de lei autorizativo? Ele é muito criticado. Por quê? Primeiro, não tem força coercitiva nenhuma.
vereador vai autorizar o chefe do executivo a fazer algo que ele já está autorizado? Então não tem força coercitiva. Alguns falam também que isso aí seria uma tentativa de burlar o vício de iniciativa. Já que o vereador não pode iniciar um projeto desse, eu autorizo o chefe do executivo a fazer e coloco todo o regramento necessário ali. Então seria uma burla ao vício de iniciativa. E uma terceira crítica que se faz a esse tipo de projeto de lei autorizativo é que ele acaba sendo, na prática ali, utilizado como manobra política. Como assim, Ulisses? O vereador vai lá, protocola esse projeto de lei, vai na tribuna da Câmara, eu já protocolei uma lei autorizando o prefeito a fazer, agora cabe a ele a execução dessa reforma. Você está entendendo? Então, assim, muito criticado. E tem outros também que, na prática, o vereador acaba tendo limitações. Eu vou lembrando de um monte aqui. Sim. Por exemplo, o que acontece? Posso dar mais um? Aqui que eu mando a Vossa Excelência. Eu empolgo, tá? O que acontece de vez em quando? Isso aqui não acontece com frequência, mas já havia acontecido algumas vezes. O vereador protocolar um projeto de lei, só que a competência legislativa daquela matéria compete a outro ente da federação. Veja que a discussão não é mais se o prefeito ou o vereador pode iniciar. Aqui o município não pode legislar. E o que já aconteceu aqui? Por exemplo, quando alguém quer regulamentar alguma situação de trânsito aqui do município, aí vem a discussão. Olha, a competência para regular, para legislar sobre trânsito, compete à União. Então o município não poderia. Então, no caso concreto, a gente tem que analisar se aquela situação estaria lá interferindo na competência legislativa de outro ente da federação. Entendi. Então, assim, existem várias, mas são várias outras. Tem várias outras, mas não, a gente tem muita conversa aqui. Não, eu imagino, você que está lá há anos, o tanto de coisa que você deve ter pegado, tanto de aberração também, né, Ulisses? E o tanto de, infelizmente, de projetos oportunistas, que o próprio vereador sabe, projetos bons, tá? Aqui não é criticando o vereador nem nada, pelo contrário, eu me sinto sempre, eu sempre procuro saber sobre os vereadores, etc., que tem uma função importantíssima dentro do município. Mas a gente sabe que muitas vezes até para, igual naquela questão ali do executivo, eu sou uma oposição. Eu protocolo, eu sei que o projeto não vai à frente, mas eu vou à tribuna e digo que eu protocolei, que o projeto é assim, assim, assado, sabendo que não vai dar em nada, mas só para fins eleitoreiros ali. E isso aí é uma crítica ferrenha que se faz esse tipo de projeto de lei autorizativo. E nesses casos, quando chega na procuradoria, o parecer é contrário. Não tem nem conversa. Não, nesses casos não tem nem conversa. Nem conversa. Agora a gente falou da função legislativa do vereador. Perfeito. E tem a de fiscalizador. Ele fiscaliza o poder executivo. O que seria isso na prática? Vamos lá. Essa é uma das formas, assim, de validação. É o que eu entendo de validação do Estado Democrático de Direito. Vamos falar bonito aqui, né, Thiago? Isso. Estado Democrático de Direito, no qual não só o povo, mas também os poderes devem prestar obediência à lei. Exato. Portanto, ali, se o Poder Executivo estiver descumprindo algum regramento legal, caberá ao vereador fiscalizá-lo. Entendeu? Então, esse poder de fiscalização é muito importante. E na prática, você vê o quê? Só fiscaliza quem é oposição ou a posição ali também fiscaliza? Pois é, rapaz. eu até brinco assim, né? Que fiscalizar o prefeito, você não precisa brigar. E nem desrespeitar. Então, assim, a situação, não só a oposição tem que fiscalizar, mas a situação também porque quem colocou o vereador ali foi o povo, né? Não foi o prefeito. Então tem que ter esse equilíbrio, porque o povo, vereador, o povo vai te cobrar. E cobra, viu? E cobra. Então, assim, Thiago, e na prática, tá? Na prática, existem maneiras, várias formas de fiscalização, tá? A ser realizada pelo
pelo vereador. Pela Câmara Municipal, acredito que quando conversamos dessa função de fiscalizar, talvez o tema aí mais lembrado é o julgamento das contas do prefeito. O julgamento das contas, a Câmara ali no momento, auxiliada pelo Tribunal de Contas, tá, do Estado, realiza a avaliação sobre a qualidade dos gastos públicos. Só que assim, é claro que o julgamento das contas, a fiscalização não se resume ao simples julgamento de contas do prefeito. Até porque essa atribuição da Câmara, ela é realizada ali de forma mais esporádica, né? Não é todo ano. Existem maneiras do vereador fiscalizar, isso assim, de forma equilibrada, igual nós estamos conversando aqui, no dia a dia. Posso dar exemplos aqui? Talvez o pessoal não enxergue isso como uma forma de fiscalização, mas eu acredito que seja, por exemplo, uma análise cuidadosa do projeto de lei que é encaminhado pelo Poder Executivo. Veja, pensa comigo, se um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo para discussão e votação dos vereadores envolver aumento de gasto público, o vereador precisa ler com cuidado, conhecer com detalhes onde que vai ser aplicado aquele dinheiro, para que vai ser utilizado. Então, assim, se o vereador somente aprova, assina ali e vida que segue, que fiscalização está sendo feita? Entendeu? Então, assim, acredito que essa seja uma maneira de fiscalização muito importante para o vereador utilizar na prática. A análise cuidadosa dos projetos de lei que são encaminhados pelo Executivo. Mas temos outros também no dia a dia. O vereador pode ali encaminhar ofício, requerimento ao Poder Executivo, solicitar cópia de documentos. Só que aqui vai depender do que ele estiver buscando, estiver fiscalizando, mas sei lá, ele pode ali solicitar uma cópia de um processo de licitação para entender ali como foi feita aquela contratação. Sim. Ele pode solicitar informações a uma secretaria que esteja executando um programa de governo. Então ele pode exercer esse poder de fiscalização de várias maneiras. E no dia a dia, caso encontre alguma irregularidade ali, pode instaurar uma CPI para fazer uma investigação mais apurada no tempo determinado. Então, assim, essa atribuição é importantíssima para o vereador, tanto da oposição quanto ali da situação que é da base. Certo. Agora, o vereador, como você bem mencionou, ele tem um poder de chegar, de requerer documentos, até mesmo se for o caso. Ele vai assim, tô vendo que a Secretaria de Saúde está com algo meio suspeito, muita gente reclamando de remédios, que falta isso. Exemplo. Isso daí qualquer lugar do Brasil pode acontecer. Sim. Ele pode chegar na secretaria e exigir, deixa eu ver os últimos remédios comprados, qual é a demanda da população, etc. Tiago, o vereador não tem esse poder irrestrito, tá? Já em alguns municípios tentam aprovar até leis autorizando o vereador a ter esse poder de chegar, somente ali se identificar e entrar a hora que quiser. Só que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele já se posicionou nesse sentido. O vereador não tem esse poder ilimitado, ele tem que chegar ali, falar quem ele é, falar qual o objetivo, falar que ele é vereador, pedir para entrar. Se não puder naquele momento, talvez a secretaria vai estar ali com muita tarefa ali no momento, então isso vai atrapalhar o fluxo do andamento, sabe? Vai parar Sim. servidores para atender o vereador naquela demanda. Então, assim, ele pode solicitar informações, Sim. mas ele não tem esse poder ilimitado para entrar onde quiser e a hora que quiser. Tipo hospital. Chegou no hospital, não, já quero entrar chutando a porta, etc. Inventa se tem alguém no corredor, se tem médico dormindo. Ali tem que ser com muita cautela. Tem que ser, não é? A gente via às vezes... agora estou lembrando, e ele rodou, foi preso, o Gabriel Monteiro, não é? Lembra o Gabriel Monteiro? Uhum. Vereador do Rio de Janeiro, etc. Que, tipo assim, depois falava que era algo já combinado, que não era espontâneo.
que filmava, chegava no hospital, fazia, acontecia, isso, aquilo. Então, assim, não pode, você pode ir lá, mas tem que, tem que ser com urbanidade, tem que se identificar. Isso aí. Ninguém vai ser obrigado a parar tudo para te atender. Isso. Entendi. Exatamente. E se ele não se sentir que ele foi respeitado, vereador? Olha, eu vim aqui, mas ninguém me atendeu, não me deram nenhuma informação. Qual é a orientação? O que ele tem que fazer? Olha, primeiro, avaliar bem a situação. E o judiciário está aí para resolver essas demandas mais sérias, né? Porque se ele recebeu alguma notícia de um fato que deve ser investigado, ele está sendo realmente impedido de exercer o seu papel de fiscalização. Sim. Ali, ele tem que procurar as medidas aí legais, cabíveis, o judiciário, para auxiliá-lo nesse sentido. Bacana. A gente vai até no Ministério Público também, exatamente, né? Às vezes fazer uma denúncia, sim, etc. Sim, claro. Então tá bom, doutor Ulisses. Só, o vereador que não estiver assistindo tá perdendo. Tá perdendo. Exatamente, a gente tá falando exatamente. de tudo que é necessário e tudo que ele pode ou não pode fazer depois que estiver ali eleito. Nós vamos agora para o intervalo, mas o terceiro e último bloco, só pergunta interessante. Inclusive, eu queria a gente iniciar o terceiro bloco e o último, mencionando o que seria bacana ali para o vereador estar atento. Qual lei que ele... tem a lei X que o cara não pode assumir sem ler. Olha que bacana, vamos lá. Dá essa dica aí, Ulisses. Porque nós temos milhares assumindo, ganhando as eleições domingo que vem, que já precisam se preparar para 1º de janeiro representar de forma eficiente quem confiou ali nos seus projetos, não é mesmo? Então fiquem com a gente, um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube, com a referência no país em direito eleitoral e aniversariante, doutor Ulisses Costa. Obrigado, é um prazer tê-lo aqui, falo mais uma vez e parabenizo mais uma vez também. Muito obrigado. Eu estou feliz de você ter nos dado essa honra. Vim comemorar com você. Comemorar aqui na bancada. Maravilha. Vamos lá, vereador assumiu o cargo, qual lei que ele não pode deixar de ler? Vamos lá, meu amigo. Primeira lei que eu acho muito importante. Lei orgânica do município. Bacana. Tá? Essa é a lei maior do município. Todas as outras leis devem... Dá tudo bem, meu amigo? Você sabe que o velho, uma das formas que ele morre de tosse. Certinho? Pode ir. Podemos? Então, assim, uma das... desculpa, até perdi o raciocínio, mas vamos lá. Lei orgânica do município. Lei orgânica. Todas as leis do município devem estar de acordo com a lei orgânica. Então, assim, lei orgânica municipal, primeiro lugar. É como se fosse a Constituição do município? Como se fosse uma Constituição. Bacana. Tá? Então, assim, tem que conhecer, ok? Uma outra lei, Tiago, que eu acho interessante para o vereador conhecer é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Talvez não ela toda, tá? Porque ali ela vai ter muito assunto técnico. Mas o que eu acho interessante ali? Os artigos 16 e 17, eles trazem regramentos de observância obrigatória para projetos de lei que estejam ali discutindo um aumento de gasto, uma despesa pública. Sim. Nesses artigos estão previstos o seguinte, que projeto de lei que aumente despesa pública deve obrigatoriamente ser acompanhado do cálculo de impacto orçamentário e financeiro para o exercício que a lei vai entrar em vigor, para o ano em que a lei vai entrar em vigor e para os 2 anos subsequentes. Ou seja, então ali, se o executivo vai aumentar um gasto, ele tem que comprovar ali, fazer um cálculo, primeiro um cálculo demonstrando o que isso vai impactar no orçamento municipal. Sim. Tá? E outra coisa que esse artigo da Lei de Responsabilidade fala também é que
essa lei deverá estar acompanhada de uma declaração do ordenador de despesa dizendo que este aumento de gasto está de acordo com as leis orçamentárias do município. Então, assim, veja, é muito importante para o vereador saber da existência desses artigos, da existência dessa lei, para quando ele se deparar com uma lei que está aumentando um gasto, uma despesa pública, ele vai falar, peraí, deixa eu ver se essa lei está acompanhada aqui dos dois instrumentos básicos, documentos que devem acompanhar, que é o cálculo do impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa. Inclusive, aí eu até vou pontuar outras leis, na verdade, que eu falei aqui, que tem que ter uma declaração do ordenador de despesa de que o gasto está de acordo com as leis orçamentárias. Aí o vereador, eu vou perguntar aqui, você já ouviu falar em PPA, LDO e LOA? Morde? Aí, morde. Ó, aí, tá vendo? É o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Veja, Thiago, essas leis, o vereador vai ouvir falar delas todos os anos, tá? Todo ano o prefeito tem que encaminhar uma LDO, uma LOA, prevendo o gasto do ano seguinte. Então, assim, são leis que o vereador precisa ter um conhecimento ali, tá perto. Claro que tem muito assunto técnico, né, Thiago? Sim. Mas saber da existência, discutir sobre esses temas, esses assuntos com o seu assessor jurídico, essencial, tá? Então, pontuei aqui 3 leis. Lei orgânica, lei de responsabilidade fiscal, na verdade 3 não, aqui são mais 3, né? Plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual. Mas tem uma outra lei aqui que eu acho muito importante, que eu acho interessante porque nesse ponto eu vejo muito projeto de lei chegar querendo disciplinar alguma matéria, só que a matéria já está prevista numa lei do município que muitos desconhecem. É o Código de Posturas do município. Tá? Muitos temas importantes do município estão disciplinados no Código de Postura do município. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Já vi projeto de lei tentando ali, buscando regulamentar o horário de funcionamento, na verdade, de autorização para utilização de calçada. Sim. Ali por bares, né? Qual o horário que pode utilizar a calçada? Já vi projeto de lei autônomo, tá? Querendo ali regulamentar a situação. Só que essa matéria já está lá no Código de Postura. Entendi. Entendeu? Já vi projeto de lei tentando regulamentar ali a instalação de postes de iluminação pública. Só que lá no Código de Postura já tem algumas regras gerais sobre esse assunto. Já vi projeto de lei tentando disciplinar questões ali relacionadas à licença de comércio, né? de funcionamento de comércio. Sim. Onde está previsto essas questões, essas matérias? Código de Postura. Portanto, é interessante para o vereador conhecer o Código de Postura do município, porque ao invés de ele fazer ali um projeto de lei autônomo, ele vai lá e faz um projeto de lei alterando alguns artigos do Código de Postura para que ali aquela lei continue integral e não haja legislações soltas. Porque você vai lá no Código de Postura, você encontra uma situação, aí depois você está de acordo ali, mas você tem que ir atrás de outra situação que está em outra lei. Então o que é mais, tecnicamente falando, mais adequado alterar o Código de Postura. Então veja, eu acho que essas leis que eu pontuei aqui, nesse momento eu acho que são interessantes aqui para o vereador ter um conhecimento sobre esse assunto. Já vai começar com o pé direito. Vai começar bem, vai começar bem, diferenciado. Sim, sim. Isso aí, então tá bom. Então seguem as dicas. E o regimento interno da Câmara? O regimento interno ali deve dizer muita coisa também. Né? Tiago, então, isso, vamos lá, hein, vamos lá. O regimento interno, como é que tá de tempo aí? 2 minutinhos. 2? Tá, vamos lá. O regimento interno não é uma lei, é uma resolução, mas tem força de lei. Tem força de lei. Tem. Talvez o regimento interno seja assim, até mais importante do que essas leis que eu pontuei aqui. Então, eu não estou querendo colocar, né, hierarquia aqui, mas por quê? Por que é muito importante para o vereador conhecer o regimento interno? Porque é um instrumento do uso diário
tá? Diário do vereador. Sim. Todo dia o vereador vai estar ali com questões que estão previstas no regimento. Por exemplo, o vereador vai achar ali regra de decoro parlamentar, convocação de suplente, funcionamento de sessões ordinárias, extraordinárias, regras sobre comissões. Vai entender como funciona. Exatamente. Tudo. Entendi. Tudo que ele precisa para o dia a dia está ali previsto no regimento. Então é, assim, essencial. Vai começar então, vamos lá, começa pelo regimento. Começa pelo regimento. Mas para entender. Ganhou dia 6, dia 7 vai atrás do regimento da sua Câmara e já começa a dar uma lida no regimento. Isso aí, a gente está falando dia 6, ou seja, sem ser domingo agora, domingo que vem. Domingo que vem. Brasil para. Brasil para. Para saber quem são seus novos representantes. Exatamente. Caramba, que loucura. E falando em Brasil e em política, eu acho que a política mais falada hoje no país é de São Paulo, não é, Ulisses? Vamos lá, de forma descontraída agora para a gente terminar esse minutinho. São Paulo, não é? Ó. Caramba, teve soco na cara, cadeirada. Até cadeirada. Ô, louco. O político, o candidato lá. Pode falar, Marçal. O Pablo Marçal. Pablo Marçal. Ele é polêmico, né? O homem é polêmico. Muitos gostam, muitos odeiam. É. Agora, uma coisa ninguém pode tirar do homem. Ele está lá contra o atual presidente, que tem o seu preferido, que é o Boulos, contra o ex-presidente, que é o Nunes. Exatamente. E o governo. E o homem consegue ficar quase na frente. Então, assim, tem seus méritos. Tem seus méritos. Tem seus méritos. Tem seus méritos. Mas é isso. A população, de uma forma democrática, pode votar em quem achar melhor e quem vai te representar com mais, de fato, ali, eficiência para o seu município. Não é? Linhares pegando fogo e o Espírito Santo como um todo. Acho que não existe nenhuma política muito tranquila. Não existe. Não existe. Mas é bom, tem que né? ser respeitosa. Não é, Ulisses? Bom, com equilíbrio. Com equilíbrio, isso aí. Meu querido, que bom que você veio aqui. Muito feliz. E feliz também de poder te parabenizar. De Obrigado. mandar um abraço aí, você manda aí para toda a sua família, que é uma família especial, sua, da sua esposa, da Luana. Opa, aí aqui, ó, abriu oportunidade Não é? para mandar um Isso abraço. aí. A esposa deve estar ali esperando já para comemorar o aniversário. Coisa boa, vocês vão jantar? Vamos jantar romântico. Ah, é? Ó, vou dar uma dica, hein? O melhor lugar de Linhares chama-se Armazém 369. Olha aí. Lá é top. Lá é top. É muito bom. Mas é muito isso, bom. aproveita para jantar, tá com a família, nada mais Isso aí. especial que isso, né, Ulisses? Muito bom. Um beijo para todos. Beijo meus filhos, Gael e Ravi. Isso aí. Obrigado pelo convite, tá, Thiago? Estamos juntos. Pode contar com a gente. A casa sempre aberta. Obrigado. Tá? E obrigado por ter dado essa aula aí, não só para mim, mas para todos os vereadores desse país. A gente vai encerrando o programa Bate-Papo das 6, lembrando que amanhã, de 6 às 7, tem reprise, domingo, a partir das 15 horas, os programas voltam ao ar, e o Bate-Papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fique com Deus, um grande abraço a todos.